André. Eita, como diz a irmã. É quem vai ministrar a palavra hoje. Como foi dito aqui no começo, né? Que Senhor, tudo que Ele colocou no teu coração, seja dito para a tua igreja, né? Para a igreja do Senhor, e a igreja receba com amor. Amém? Graça e paz, igreja. Hoje é um dia muito especial, não só para a vida da nossa igreja, mas para a vida de todas as igrejas no mundo, porque hoje também se comemora o Dia da Bíblia, dia 8 de dezembro. E eu não poderia, então, deixar passar em branco esse dia. E eu, então, gostaria de convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, que diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Senhor Deus, muito obrigado ao Pai por esse dia, muito obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de estarmos compartilhando acerca da Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, ó Pai, segundo a medida da nossa fé, Senhor, para que possamos ser cheios dessa palavra e cheios do Teu Espírito, pois é no nome de Jesus que nós choramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Amados, quantos tiveram conhecimento que esse ano, se não me engano, o ano passado, houve um grande avivamento na cidade de Asbury, nos Estados Unidos? Quantos tiveram essa? E às vezes a gente fica nos questionando por que isso acontece nos outros lugares e não acontece aqui. Será que houve um grande movimento, uma grande cruzada, um grande pregador, um grande cantor? Porque muitas vezes vivemos nessa esperança do mover de Deus acontecer por pessoas conhecidas. Alguém sabe quem foi que pregou naquela noite para dar o start de tudo aquilo que aconteceu? Alguém sabe o que foi pregado naquela noite para que desse o start de tudo aquilo que aconteceu? O que foi pregado, irmãos, foi simplesmente a palavra de Deus. Não foi uma palavra muito retórica, não foi uma palavra com grande estudo bíblico, foi simples, tão puro e simples a palavra de Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra nessa manhã. O próprio livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 9. Vamos lembrar que foi um culto que aconteceu numa universidade. Não foi numa grande igreja, foi numa capela de universidade. Um culto que acontecia toda quinta-feira. Está dando uma microfonia aqui, Bertinho. Está baixo? Pronto, melhorou? O texto que leram naquela noite foi: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apegue-se o que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os que têm necessidade.
pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. E chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. E fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Foi esse texto lido daquela noite. Não é um texto rico em filosofia, mas rico em sabedoria. Porque a Bíblia é assim. A Bíblia é rica em sabedoria. Para quem gosta de números, a Bíblia ela é dividida em 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Foi escrito num período de aproximadamente 1.500 anos. O livro de Gênesis foi escrito aproximadamente em 1450 anos antes de Cristo. E o livro de Apocalipse foi escrito aproximadamente entre 90 e 100 anos depois de Cristo. E nenhum livro, desde Gênesis a Apocalipse, contradiz um ao outro. Pelo contrário, todos os livros se confirmam. Foi escrito aproximadamente por 40 autores diferentes. E essa semana, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu estava pensando, Gerson, imagina pegar 40 músicos diferentes para ensaiar uma música. Cada um no seu tom, cada um com seu estilo diferente. Quanto tempo de ensaio deveria ter? Nós estamos vendo isso acho que desde outubro, novembro, que o coral está ensaiando para poder se apresentar agora em dezembro. Desde abril. Em abril. Desde outubro está ensaiando para se apresentar em abril. Imagina só 40 autores diferentes escrevendo em épocas diferentes, com estilos diferentes. Um não conhecia o outro. Um não tinha a oportunidade de ler o que o outro escreveu. Porque não é assim, Moisés não escreveu e mandou para uma gráfica para poder imprimir para o que vinha depois dar continuidade. São 40 escritores, mas só tem um autor que é Deus. Por isso que quando Moisés para de escrever, o que dá sequência, dá a continuidade ao texto sem contradizer e sem derrapar. Este culto de Augsburg, que começou numa quinta-feira, teve uma duração de 300 horas ininterruptas. Você tem ideia do que é um culto durar 300 ininterruptas? Aonde entrava ministro de louvor, entrava músico e a música não atravessava.
A música não atravessava, um cantor não atravessava o outro, um tom não atravessava o outro, porque apesar de muitos músicos, só tinha um único maestro, que era o Espírito Santo. Não tem como você querer desfazer da palavra de Deus. Pessoas nos Estados Unidos inteiro começaram a ser levadas para aquela cidade de Asbury, para viver sem ter acesso ao que foi pregado naquela noite. Foram levados pelo Espírito Santo àquela cidade, movidos para que as pessoas não saíssem daquele culto. Pessoas que muitas vezes nem crentes eram, começaram a levar os seus trailers, seus food trucks, vamos assim dizer, seus trailers de comida para aquele lugar, para dar cachorro-quente e água, em troca de oração. Olha, você vem, come o seu cachorro-quente, bebe a sua água, não precisa pagar absolutamente nada. Tão somente façam a oração. Por isso que as pessoas perseveraram no culto por mais de 300 horas. Não havia necessidade de dormir, não havia necessidade de comer. Porque essa palavra, como o próprio texto diz, é o poder de Deus. Eu quero destacar apenas duas pessoas que tentaram desfazer dessa palavra. O nome da primeira pessoa é Werner Keller. Werner Keller era um arqueólogo americano. Desculpe, ele era alemão, Werner Keller. Que, imbuído de um cientificismo que havia na universidade, imagine um arqueólogo. Ele um dia ele dando aula, e os seus alunos questionaram acerca da veracidade bíblica no contexto da arqueologia. E então ele falou assim: olha, a Bíblia é um livro escrito por homens. E como todo livro escrito por homens, ele é falho. E eu vou provar que ele é falho. Eu vou provar que tudo que está escrito nesse livro é uma mentira, é uma farsa. E aí então começou a fazer pesquisas em cima de pesquisa. A primeira pesquisa que ele fez, que caiu por terra, a teoria dele, era da estrela de Belém. Estamos nos aproximando de Natal. E ele foi provar por A mais B que era impossível uma estrela parar em cima de um local para indicar o caminho para qual os pastores e os reis deveriam se deslocar, porque ali havia nascido o Messias. Então ele fez um cálculo matemático, uma regressão matemática, mapeamento astrológico, não, de astronomia, vamos assim dizer. E aí descobriu que naquele dia, uma estrela chamada Estrela do Norte se posicionou numa coordenada X sobre a cidade de Belém, que indicava exatamente o caminho que os pastores deveriam seguir. E aí, então ele continuou a sua pesquisa. É impossível uma inundação onde todo mundo fosse destruído, toda a humanidade fosse destruída. E um homem então construiu um barco para colocar uma espécie de animal, um par de animal de cada espécie, para que pudesse reconstruir tudo. E aí, voltando na arqueologia, foi estudar paleontologia e descobriu que numa determinada época do ano existia, o mundo todo era um único bloco continental chamado Pangeia. E houve um acontecimento numa determinada época, na era da humanidade, que houve um derretimento das calotas polares que fizeram o mundo inteiro inundar, e que após esse acontecimento, os continentes se separaram,
E uma coisa interessante, essa separação de continentes está na Bíblia. Se você olhar lá no livro de Gênesis, depois do capítulo 6, quando começa a falar da família de Noé, existe um dos descendentes de Noé chamado Peleg, e ele diz lá, o nome dele é Peleg, porque nessa época houve separação de terras. Algum tempo depois descobriram resquícios de um grande barco no Monte Ararat, na Turquia, que batia com o tamanho da arca de Noé, descrito pela Bíblia. Aí a terceira evidência disse, não houve a passagem do Mar Vermelho, é impossível o povo passar pelo Mar Vermelho a pé seco. Quando foram mergulhar, onde estava, encontraram resquícios de carros de egípcios feitos em ouro, que estavam conservados no fundo do Mar Vermelho, exatamente como a Bíblia descrevia. Até que ele diz, olha, não tem jeito. Não tem jeito, não tem como desdizer desse livro. Ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, deixou de ser ateu e escreveu um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, e é um livro que é hoje lido nas faculdades de teologia. Recentemente, um escritor, advogado, chamado Lee Strobel, para a infelicidade dele e felicidade nossa, a mulher dele se converteu ao Senhor Jesus. E ele, então, achando que aquilo era um fanatismo, uma lavagem cerebral, ele foi fazer pesquisas para dizer que Jesus não existiu. Que o Jesus da Bíblia, ele é tão somente uma invenção humana. Começou a sua pesquisa, recomendo retratar a história de Lee Strobel num filme chamado Em Defesa de Cristo. Está nas plataformas aí de streaming. Então ele foi começar a conversar com arqueólogos, com letristas, com pessoas cientistas de todos os credos e religiões, e chegou à conclusão que Jesus realmente existiu. E não somente existiu, mas ele convidou Jesus para entrar na sua vida e no seu coração. Por conta disso, Lee Strobel escreveu um livro chamado Em Defesa de Cristo, que virou filme depois. Hoje é um pastor e anda pelo mundo a pregar Jesus Cristo. Mas eu quero falar também de pessoas que muitas vezes vivem na igreja e não creem nessa palavra. Não creem em Jesus. Como é que pode pessoas andarem na igreja e não creem em Jesus? Em 1724, um homem chamado John Wesley, filho de pastor da igreja anglicana, foi convidado para vir aos Estados Unidos, sair da Inglaterra, vir para os Estados Unidos para pregar para os índios nas colônias britânicas. Ele ficou aqui 1 ano pregando Jesus para os índios e ninguém se converteu. Ninguém se converteu, ninguém aceitou Jesus. Ele, frustrado, então pega um navio, volta para a Inglaterra novamente, no meio do caminho pega uma tempestade, o navio começa a balançar, começa a entrar água dentro do navio, ele começa a ficar com medo, ficar desesperado, porque o navio vai afundar, ele olha para a frente do barco, tem um grupo de irmãos louvando e cantando louvores a Deus,
Ele chega nesse grupo de irmãos e diz assim: você não está vendo que o navio vai afundar e que todo mundo vai morrer? Um pastor. Aí um homem que estava dirigindo aquele louvor naquela manhã, naquela tarde, desculpe, e disse: se eu morrer, eu acordo nos braços do Pai. E ele então pergunta: como é que você tem a certeza disso? Ele diz: porque na Bíblia está escrito que se eu crer em Deus, eu não morro, mas eu passo da morte para a vida. E o meu Deus, o meu Pai, não vai permitir que eu morra. Ele: por quê? Como é que você tem tanta certeza disso? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E ora, se eu sou filho de Deus, então eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E assim, da mesma forma que Cristo não morreu, não permaneceu morto, não permaneceu no túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E mesmo que eu venha a perecer, eu sei que que o meu Redentor vive. E da mesma forma que ele vive, eu viverei com ele na eternidade. Quando ele chegou na Inglaterra, desceu do barco, começou a fazer uma pesquisa, e um belo dia ele estava num estudo bíblico, um AME, vamos assim dizer, ele estava num AME. Abriram um livro de estudo de Martim Lutero, o livro de Romanos, o mesmo livro que nós começamos a ler nessa manhã. Logo no primeiro capítulo. Não chegaram nem a ler o primeiro versículo. Ler apenas a introdução do estudo de Lutero acerca do livro de Romanos. E Wesley diz que começou a sentir alguma coisa estranha, um fogo que começou a subir pelos pés e foi até o alto da sua cabeça. Ele chamou aquela experiência do coração aquecido. Nós conhecemos como experiência do batismo com o Espírito Santo. E no dia seguinte, ele foi compartilhar isso com as pessoas da igreja a qual ele pertencia. As pessoas não acreditavam. Ele saiu da sua igreja, da sua congregação, foi para o cemitério, subiu no túmulo do pai dele, começou a pregar o evangelho naquela tarde, aquela final de tarde. E naquela tarde, 10.000 pessoas aceitaram a Jesus. Portanto, não precisamos de grandes pregadores, não precisamos de grandes cantores. O que precisamos hoje na igreja é a pura e simples pregação do Evangelho. Porque, como Paulo diz, esse Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Recentemente, foi encontrar com Deus um homem a qual eu espelhei a minha vida cristã. Vamos entender, eu sigo a Cristo, mas muitas vezes nós espelhamos a nossa vida em algumas pessoas. E eu, na minha caminhada cristã, vamos assim dizer, na minha caminhada com Cristo, eu tive o prazer de conhecer a história de um homem chamado Irmão André, que recentemente foi se encontrar com Jesus. Ele fundou uma agência missionária chamada Missão Portas Abertas, que nos dias que a gente fala da igreja perseguida, muita gente fala dessa missão. E irmão André, ele contrabandeava Bíblia para dentro dos países comunistas. Karl Marx, quando ele escreveu o Manifesto Comunista, ele diz que a religião é o ópio do povo, entorpece a mente do homem.
Porque o comunismo crê que o Estado é que deve cuidar do povo. Mas quem cuida de mim não é o Estado, quem cuida de mim é o Senhor Jesus. Ele é o meu Senhor e o meu provedor. Então, durante a época da cortina de ferro, era proibido se ler a Bíblia nesses países, como hoje acontece na China. O que nós fazemos aqui no domingo de manhã, na China, em alguns lugares, é proibido. Lá na China só pode ter a igreja que é autorizada pelo Estado. O pastor tem que primeiro, antes, submeter a sua pregação para uma agência do Estado, para saber se o que ele prega está de acordo com a ideia do Estado. Então, o irmão André começou a contrabandear Bíblias para dentro dos países comunistas. E no seu livro, Contrabandista de Deus, o irmão André conta que uma vez ele estava indo para a Tchecoslováquia, ele tinha um fusquinha azul. Ele tinha um fusquinha da cor azul. E o banco de trás do fusquinha estava lotado de Bíblias. Lotado. E imagine, se era crime ler a Bíblia, imagina contrabandear Bíblia. E ele conta no seu livro que ele estava indo para a Tchecoslováquia, um país comunista, com um carro lotado. Quando ele chegou na fronteira, foi parado pelos guardas da fronteira. Ele baixou a cabeça assim: Senhor Deus, não deixa que esse homem veja essas Bíblias. Se ele vê, não deixe que me mate. Se me matar, não deixa que eu sofra. Se eu sofrer, que seja para a honra e glória do teu nome. Aquele guarda chegou e disse: para onde você está indo? Ele disse: bom, eu estava indo para a Tchecoslováquia. Você pode descer do carro? Pois, como é que é, senhor? Você pode descer do carro? Aí Deus vira para ele e diz assim: desce. Ele disse: senhor, tu sabe o que está falando? Ele desce. Ele abriu a porta do carro, desceu do carro, o guarda entrou no fusquinha dele, começou a revirar o fusquinha todinho, olhou as caixas, porque as Bíblias estavam dentro de caixas, começou a abrir as caixas, começou a olhar o que estava dentro da caixa. Ele disse: tome sua carteira, o documento do seu carro, entre no seu carro e vá correndo, porque os alfaces que estão dentro da caixa estão apodrecendo, vá logo. O homem não viu Bíblia, ele viu alface. Porque é o poder de Deus. Da mesma forma que essa palavra muda o nosso olhar para olharmos para Deus, ele cega o homem para que não destrua a palavra de Deus. Há mais ou menos 20 anos atrás, quando nós casamos, eu e a Andréia, nós fazíamos sopão no centro da cidade. E nós fazíamos sopão ali por volta das 11 horas da noite, meia-noite. E só lugar bom. Praça José de Alencar, Praça da Estação, na época que a Praça da Estação era a Praça da Estação. Praça do Passeio Público, Igreja da Sé, só lugar bom. E algumas vezes nós ganhávamos aquele livro de Gideões, aquele livro, aquele Novo Testamento pequenininho. E às vezes, quando a gente chegava na Praça do Ferreira, tinha um rapaz que sempre nos pedia um livro daquele de Gideão. Uma bíbliazinha daquele Novo Testamento. E aí nós tínhamos as Bíblias e nós dávamos. Um belo dia, passou algum tempo, nós estávamos no centro, já não fazíamos mais sopão. Uma pessoa pega, nos aborda. Ei, você lembra de mim? Eu disse: desculpa, não me recordo de você.
Eu era aquele rapaz que toda vez que vocês vinham servir sopão, pediam uma Bíblia. Lembrei agora. Ele, pois é, paz do Senhor. Graça e paz. Ele, pois é, vou lhe dizer uma coisa. Eu gostava muito aquele Novo Testamento, porque ele era ótimo para fumar maconha. Porque o papel fininho era perfeito para fumar maconha. E o tamanho exato do baseado. Então eu arrancava a folha, enrolava o baseado e fumava. Mas teve um dia que quando eu fui arrancar, estava no Evangelho de João. E quando eu olhei que eu estava enrolando o baseado, tinha assim, João 3,16. E ele então leu o versículo de João 3,16. Que quem não conhece, por favor, abra a sua Bíblia. Quem não conhece, leia o texto, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse que naquele dia ele entendeu aquilo, porque ele estava se matando nas drogas, se matando na maconha, no crack. Ele guardou aquela página, largou as drogas, foi para uma igreja que a mãe dele se congregava, em que a igreja estava orando por ele. Um belo domingo ele entrou na igreja, aceitou a Jesus e voltou para a casa dos pais, deixou as ruas. E aí nós perguntamos: o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu vendo cafezinho agora com a minha mãe. Está ali a minha mãe, ó. Eu vendo cafezinho aqui na parada do ônibus. Não subestime a palavra de Deus, não subestime o poder da palavra. E eu quero concluir. Recentemente, um policial em São Paulo, que nas suas horas de folga, que o policial não fica o tempo todo correndo atrás de bandido. Tem hora que ele está na viatura, ele está parado, ele para, dá uma descansadinha. E ele disse que nas horas de folga pegava aquela sua bíbliazinha de Gideões, aquele Novo Testamento, e começava a ler. E ele mantinha aquele Novo Testamento dentro do bolso, porque era o tamanho exato do bolso dele. E ele contou, eu vi isso num jornal, um programa desse jornalístico, que muitas vezes a gente abre só para assistir sangue correndo da TV. Ele conta que teve um assalto num banco, ele foi correr atrás do bandido, e na hora que ele foi correr atrás do bandido, começou um tiroteio no meio da rua, e um dos tiros bateu no peito dele. Um tiro de 9 milímetros, bateu no colete, perfurou o colete à prova de balas, bateu no peito dele e parou exatamente na Bíblia. E ele mostrava na TV: olha, está aqui o meu Novo Testamento e a Bíblia exatamente no meio da Bíblia. O tiro, o projétil exatamente no meio da Bíblia. Não é apenas uma palavra. Não é apenas palavras em um livro. Não é apenas a palavra de Deus. É o próprio Deus revelado. A Bíblia é o único livro que lê você enquanto você lê. Porque quando você está lendo a Bíblia, parece que você está lendo a sua história escrita na Bíblia. E eu quero te dizer que é.
Porque lá em Salmos está escrito que os dias da tua vida já foram escritos pelo Pai e reveladas na palavra de Deus. Tem um cântico que diz que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, minha esposa sabe muito bem que eu não gosto de fazer, mas olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. E quer que eu te diga mais uma coisinha, meu irmão, para poder a gente encerrar nessa manhã? Isso lá em casa eu digo direto. Lá em casa eu digo direto. Minha esposa, muitas vezes, ela fica brava comigo. Porque quando uma pessoa é aperreada, tudo que ela quer é alguém para ficar aperreado com ela. É assim, Roberta? Quando você tem uma pessoa calma do lado de uma pessoa aperreada, você fica mais aperreada ainda. E nós passamos por muitos aperreios muitas vezes, e ela disse: meu Deus, como é que vamos fazer? Tem que pagar as contas, não sei como é que vai entrar dinheiro. Aí eu viro para ela e disse assim: amor, não andeis ansioso por coisa alguma. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e no mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Salmo 127. Amor, está aperreado, amor. Não, está aperreado. Amor, acalma o teu coração. Acalma o teu coração. No mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Deus venceu o mundo. Amor, não tem dinheiro para pagar as contas. Amor, a palavra de Deus diz que se o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, então eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ele é dono de todas as coisas, Ele é o dono do ouro e da prata. Logo, Ele não vai permitir que o nosso pé vacile. E a seu tempo, a provisão vai chegar. Amados, entendam uma coisa, a palavra de Deus diz que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz esperança, e a esperança produz fé. Portanto, amados, quando vier a tribulação, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque Deus vai entrar com justiça, Deus vai entrar com vitória. Muitas vezes, é Deus provando a nossa fé. Quantas vezes você acha que não passou pela cabeça de Jó? A mulher dele disse: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Era um homem rico, 10 filhos, bois, cabras, terreno. Ele foi dormir rico e acordou pobre. Mas a palavra de Deus diz que no final, lá em Jó 42, restituiu todas as coisas 10 vezes mais. Porque Jó permaneceu fiel a Deus. Não são apenas palavras em um livro, mas é Deus falando conosco. Fiquem firmes,
não crê em governantes, crê em mim. Afinal de contas, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é o presidente A ou o presidente B que vai mudar o destino dessa nação. O que vai mudar o destino dessa nação é um povo que se ajoelha e ora pelos seus governantes. É um povo que se ajoelha e ora para que o Espírito Santo tome conta dessa nação. É um povo que ora e se ajoelha para pedindo que as facções larguem suas armas. O que precisamos não é mais armas, o que precisamos é mais palavra. Pois é essa palavra que vai trazer a prosperidade. É essa palavra que nos vai trazer fé. Afinal de contas, no livro de Romanos diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Tiago diz, não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Portanto, amados, neste dia, a qual nós separamos um dia para lembrarmos da Bíblia, seja o ponto inicial para que todo dia nós meditemos na palavra. Todo dia. Final de semana passado, eu estava conversando com um jovem, que ele diz, olha, eu estou separado da minha mulher, tenho uma pensão, trabalho de pedreiro, meu dinheiro não dá para nada, mas eu não consigo abrir mão da minha farra final de semana. E eu disse, então, começa por aí, olha. Lá o primeiro salmo da Bíblia diz assim, bem-aventurado, como é feliz um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria. E tudo, repita comigo, tudo, mais uma vez, tudo quanto fizer, prosperará. Senhor Deus, muito obrigado ao Pai por essa palavra trazida aos nossos corações, a começar por mim, Senhor. Eu quero te agradecer, porque homens e mulheres deram as suas vidas para que essa palavra chegasse até nós nesse dia. Te pedimos, Senhor Deus, que nós não sejamos egoístas para retermos a palavra, mas dividirmos a palavra, compartilharmos a palavra, a tempo e a fora de tempo. E é no teu santo nome que nós te agradecemos por esta manhã, pela oportunidade de estarmos ouvindo a tua palavra e alimentando a nossa fé. E é no teu santo nome que nós te oramos e te agradecemos. Amém.